Olá, Gilda. Você me falou que gostaria que eu dissesse alguma coisa sobre orgulho. E eu, naquela ocasião, tinha comentado que em francês há duas palavras que nós traduzimos por orgulho, mas que são bem diferentes. Uma é orgueil, não é? Que é traduzida orgulho, e que é então a arrogância, a prepotência, é alguém que dificilmente reconhece os erros, que não aceita ajuda. Não é? Bom, essa então é a tradução de orgueil. Mas essa é uma outra palavra que é fierté, que nós também traduzimos orgulho, mas o que significa fierté? Digamos ao lado positivo. Fierté é o reconhecimento, é o brio, é a satisfação, não é, de algo valioso, respeitável. Respectum, não é? Respeito significa ler duas vezes. É como se a gente fizesse uma primeira vez e depois aquilo vale a pena e a gente recua e volta ou a ler ou a passar. Então, essa fierté em relação a si ou aos outros. O que é que nos diz a Bíblia sobre o orgulho, tanto l'orgueil quanto a fierté? Interessante, Salomão, reconhecidamente o homem mais sábio, né, só depois Jesus o superou, mas na sua observação que ele fez da vida, em Provérbios no capítulo 16 e o versículo 18, ele diz: o orgulho vem antes da derrocada, não é? Da queda, e o espírito soberbo antes do tropeço. Então, geralmente é aquele que usa, digamos, o orgueil no sentido negativo, então da soberba, da prepotência, de se achar mais do que os outros, o próximo passo é a derrocada, não é? É o tropeço. Já, inversamente, o próprio Salomão, agora, uns versículos antes, na verdade, no final do capítulo 15, o versículo 33, as últimas palavras, a frase é essa: antes da glória, a humildade. Então, temos aqui as duas vertentes. Não é? Aquele que se humilha será enaltecido, disse Jesus, agora corroborando isso que Salomão já havia observado, e até enaltecendo, porque ele próprio se chamou, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. E achar revigoramento com Jesus passa por isso, este sentido de humildade. E ele disse também: os humildes serão enaltecidos. Então, e por quê? Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra humilde. Humilde, do grego humus. Humus é a terra. E olha que interessante, é essa mesma palavra que deu homem, na altura Adão, né? Então um filho da terra, que deu humanidade, a raiz também é humus, e que deu humildade. Então essa terra, humus, deu homem, humanidade e humildade. E é quando temos consciência dessa nossa natureza, para que justamente não sejamos orgulhosos no sentido da prepotência que só nos derruba, mas que conscientes dessa nossa origem, mas sabendo também que temos inspiração divina, porque homem era um bonito boneco de humus, mas aí entrou nas narinas o fôlego da vida, ele se tornou então uma alma vivente, e aí sim pode ter pensamentos elevados, o valor, o devido valor e o respeito por aquilo que é nobre, buscar ter a mente de Cristo e os pensamentos elevados do seu Pai. E aí então quem se humilha, toma consciência do seu humus que é, da humildade que necessita, pensa também nos outros que são feitos da mesma matéria, do pó, aí sim a gente se eleva e aí vem então a glória, não é? A exaltação. Quem se humilha será exaltado, não é? Mas o orgulhoso será humilhado. Bom, esta é uma reflexão, digamos, até à luz da Bíblia, mas na própria experiência
o que é que a gente vê? Alguém que é orgulhoso e prepotente afasta as pessoas, dificilmente aceita o erro, dificilmente aceita ajuda, então que se vire. E a nossa tendência é fulano tal, e não, nem pensar. Já o humilde cria o patos, né? Patos que então significa emoção e que vem pelo sofrimento ou pela paixão. E esse atrai, cativa, é um magnetismo forte, gera simpatia, sim é junto. E patos, então, é esse sentimento que nos aproxima uns dos outros, que a gente se sente bem, quer para pedir uma ajuda ou para dar um conselho, né? Então, o nosso benefício, ao seguir, neste caso, o exemplo de Jesus, veja, de Jesus, homens, mulheres, até crianças ficavam perto, não é? Onde é que Jesus nasceu? Numa manjedoura, não é? Ali bem próximo da terra, não é? E aí qualquer um podia chegar perto. Aliás, os primeiros a chegarem perto de Jesus foram os pastores, que naquela ocasião estavam no campo, não é? Então, essa consciência nossa de que somos de barro, mas temos em nós um tesouro precioso, é muito importante. Porque o fato de saber que somos de barro não nos deixa ficar enfunados de orgulho ou saber que somos preciosos. O que você sabe, o que você tem, quem você é, tudo isso é uma construção, não é? Claro que o que você tem pode ser tirado, mas ninguém pode tirar quem você é. E então, essas coisas devem nos dar o sentido da importância. Importar é trazer para dentro. E todos nós devemos ser, neste sentido, importantes. Isto é, pelo que você é, o que você tem, o que você disse, o que você fez, que alguém diga, olha, e traga isso para dentro dele. Nos importe, não é? A gente, às vezes, pode até nem saber, mas, de repente, você falou alguma coisa ou disse, ou teve um gesto que a pessoa que estava ali com você, ou que tomou conhecimento, levou para dentro, importou, era importante. E nós também importamos muitas coisas. Olha, ouvimos isso, olha, eu guardei aquilo, olha, nunca me esquece quando fulano falou, e ele importou, não é? Então, nesse caso, todos podemos e devemos ser importantes, que não tem nada a ver com fama nem com sucesso, muito menos, então, motivo para orgulho. Porque também diz na Bíblia que ninguém pense mais de si do que deve pensar, não é? E quando a gente se compara, deve se comparar com o melhor que pode ser, né? Não com o que os outros fazem, até para ou se achar mais, lá está, do que ninguém, ou se sentir diminuído, porque eu não consigo fazer ele. Não, calma, não é? Podemos ir, certamente, que aprendendo com os erros e ouvindo e importando coisas, sendo importado, vamos crescer como pessoas, vamos ser mais influentes na sociedade. Esse humus aqui à nossa volta vai se tornar, porque humus, além de ser terra, é a terra fértil, né? Então, onde as sementes que nós podemos plantar, e nós próprios somos sementes também, porque podemos dar fruto 30, 60, 100 vezes mais, não é? É evidente que a pessoa que, mais uma vez, ou orgulhosa, achando que sabe tudo, lá está. O universo fica pequenino. É como a semente que caiu, por exemplo, nas rochas. Cresce rápido. Parece que ela é que vai ser a melhor, a primeira a dar fruto. Não, quando vem o sol forte, o que é que acontece? Ela não tem raiz e acaba. Essa é também uma diferença entre fama e prestígio, não é? A fama pode surgir assim, num estalar de dedos. Você participou de um programa famoso e virou famoso, agora todo mundo conhece você, eu vi você no programa, tá certo, mas isso também acaba, é efêmero, não é? É como correr atrás do vento. Agora o prestígio, não, isso se constrói, é porque você fez esse trabalho e depois aquele está sendo reconhecido pelo que você fez, pelo bom trabalho, pela sua capacidade, e aí é um edifício, não é? É como a casa, mais uma vez, usando o exemplo de Jesus, aquele que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. A fama é um edifício rapidamente construído sem alicerce, não é? E aí não aguenta o tempo, ou a intempérie, ou a ventania, porque não tem solidez, não é? E então, pronto, apareceu, mas não vai longe, não é?
Agora, aquele que constrói com uma base sólida, aí sim, fruto do esforço, do estudo, do sacrifício, da experiência, né? Sabendo que quanto mais a gente aprende, mais se dá conta que tem muito mais para aprender, aí sim, né? Então isso você tem prestígio, né? E vai ser reconhecido. Eu me lembro de uma atriz na altura, eu não era ator bom, bem jovem, mas teve uma resposta que uma atriz de prestígio deu, que eu não me esqueço. Estava em França e ao ver os programas sobre as peças que iam entrar em cartaz, eu vejo uma atriz já idosa falar então da peça que ia estrear e começou por dizer, olha, mais uma vez o frio na barriga, que em francês é trac, j'ai le trac. E quando ela disse isso, mais uma vez, né, o friozinho na barriga, uma colega dela, uma jovem atriz, olhou para ela e, bem admirada, perguntou, mas você ainda sente esse friozinho na barriga? Ela falou, sim, até hoje. Diz a jovem, eu não. Responde-lhe a outra, não se preocupe, isso virá com o talento. Pim! Não é? Então, se você, quando se apresenta em público, é como se estivesse bebendo um copo d'água, você não vibra, não, a tendência é a derrocada, não é? Porque o vibrar é a adrenalina que o corpo joga para nos preparar para uma ocasião especial. Isso não pode depois nos bloquear, vem o branco, vem isso, não, isso se trabalha. Mas ainda bem que você sente aquilo, não é? Você vai poder falar para as pessoas com emoção e não jogar o texto fora. É também uma bonita expressão e que eu aprendi, foi uma lição que, olha, importei do Lima Duarte. Talvez ele nem saiba que me deu essa lição, mas cá me ficou e tantos anos depois, mais de 40 anos depois, estou citando. E quando é que isso aconteceu? Foi curioso. Nós fazíamos parte do time da Globo, de futebol. E por quê? Bom, eu, pelo sucesso do Machadinho e tal, as pessoas queriam me ver. Então, mesmo que o português não tivesse fama de jogar bem, hoje mudou, né? Com tanto o Cristiano Ronaldo quanto os treinadores campeões que tiveram aqui, tanto no Rio quanto em São Paulo. Mas, enfim, na altura era o Machadinho, digamos, quem ia. Mas eu jogava bem. E depois lá me garanti, digamos, não apenas como Machadinho. Mas o Lima ia também, não para jogar, mas qual era o papel do Lima? É que quando chegava ali assim o intervalo, já combinado, o árbitro apitava uma penalidade, e aí era o Zeca Diabo que entrava, pá, dando tiro assim, e o público todo, né, batendo palmas, o Lima Duarte, imagina. Bom, então era por isso que tanto o Lima quanto eu fazemos parte aí do time da Globo. E numa dessas viagens, o João Carlos Barroso, que trabalhou comigo também, trabalhamos juntos em locomotivas e que faleceu há pouco tempo, ele disse um poema que você gosta, né, que é o Cântico Negro. E eu fiquei impressionado e já ia aplaudir quando ouço Lima dizer, para de jogar texto fora. É? Eu fiquei assim, meio, ok, fiquei quieto. Tempos depois, mais uma viagem e o João Carlos Barroso, que estava lá com problemas emocionais e também já tinha bebido um negocinho e tal, ele volta a dizer o Cântico Negro, mas agora de um outro jeito, realmente de arrepiar. Eu fiquei impressionado. E quando ele acaba, eu prestei atenção se o Lima ia dizer alguma coisa. E o Lima disse, assim sim, ator é para falar com emoção, não é para jogar o texto fora. Então eu aprendi aquilo. E muitas vezes, nos trabalhos que eu faço, por exemplo, Navegar é Preciso, que eu escrevi em 2000, então tem mais de 20 anos, às vezes temos tendência a ligar um piloto automático. E aí me veio aquilo à mente, não pode ser jogar o texto fora. Ator tem que ser com emoção, não é? Acho que eu já tinha comentado isso com você, mas penso que vale um bis. Então, no sentido do respeito, né? É um bom exemplo e uma boa lição. Vou terminar. Isso tudo me fez pensar no poema Regresso ao Lar,
em que, ou voltares, porque ele diz, ai, há quantos anos eu parti chorando deste meu saudoso, carinhoso lar, há 20, há 30, nem eu sei já quanto, minha velha ama que me estás fitando, canta-me cantigas para me eu lembrares. E depois às tantas, e agora isso me faz pensar no orgulho e vaidade das vaidades, né? No esforço para alcançar o vento, quando então achamos que somos mais do que aquilo que realmente somos. Ele diz-lhe, pôs-me Deus outrora no frouxel do ninho, pedrarias de astros, gemas de luares, tudo me roubaram ver pelo caminho, minha pobre ama, sou um pobrezinho, canta-me cantigas de me adormentar. Pois é, tudo me roubaram ver pelo caminho, é como o filho pródigo, saiu cheio de fortuna, achando que pronto, aquilo ia durar para sempre, confiando então nessas coisas materiais, sem se dar conta do humus, se achando mais precioso do que humus, do que humilde, mas depois ele caiu em si e com humildade voltou. E o seu pai o acolheu, não é? E realmente não esperou que ele chegasse até casa, quando viu ao longe foi lá e abraçou e se alegrou. E então o conselho também é esse, não é? Com humildade que a gente chegue perto, né, de Jesus, que é o caminho para o Pai, e lá o Pai se alegra, porque ele diz, ser sábio, filho meu, e alegra meu coração. Então, agindo com sabedoria, não com orgueio, mas com fierté, com humildade, vamos alegrar o coração do Pai.